Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero também que vocês estejam preparados para mais uma aula de literatura. E hoje, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre aí o final do século XIX no Brasil. Já falamos um pouco sobre o realismo, né? Como é que foi esse movimento, e agora vamos falar de uma vertente do realismo, um outro movimento que sai desse movimento realista, né? Hoje nós vamos falar do naturalismo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela. Aí, né? Agora sim. Bem, pessoal, vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente já viu no realismo, para a gente poder falar das diferenças dentro do naturalismo. São dois movimentos que vão coexistir, um tem origem no outro, né? O naturalismo é um movimento que vem do realismo, mas eles têm pequenas diferenças. Primeiro vamos lembrar, então, o que foi o realismo. O realismo foi um movimento que se opôs aos exageros sentimentais do romantismo. A proposta do realismo era mostrar a sociedade burguesa da maneira como ela realmente é. Tá? A ideia, a proposta do realismo e naturalismo é mostrar o mundo como ele se apresenta, não mais uma idealização como a gente viu no movimento anterior. Então, o realismo, ele propõe isso, né? Propõe uma viagem em que a gente possa, de fato, conhecer que burguesia é essa que foi apresentada pelo romantismo de uma forma tão idealizada e que, na verdade, não tem nada de idealizado. Nós vimos aí, através de Machado de Assis, que as figuras burguesas são figuras medíocres, mesquinhas, interesseiras, sempre aproveita do outro, né? Tira proveito do outro. Então, usa o outro como objeto, ou então está, assim, somente de fama na sociedade, de um espaço na sociedade, mas não para produzir algo, mas para se ter destaque, né? Para se tornar alguém famoso dentro da sociedade. Então, não se produz para a melhora da sociedade, mas sim para poder ter um nome, para ser lembrado na sociedade. Temos vários personagens em Machado de Assis que retratam muito bem isso. Ou então, temos aquele personagem em que o dinheiro fala muito mais alto, como no Enfermeiro, como vimos na aula passada, né? Nós temos aí Procópio, que troca a culpa pela satisfação do dinheiro. Lembram disso? Então, observem que na obra realista nós temos uma individualidade. Apesar das características, né, que são colocadas no realismo, como o cientificismo, o determinismo, a obra realista ela tem um foco mais individual. Ele pega um personagem ali da obra e foca naquele personagem, tá? Já o naturalismo, né, uma corrente que sai do realismo, vai ser uma corrente muito mais científica do que o realismo. A proposta agora é retratar o homem não como a espécie humana, simplesmente, mas nivelar o homem à espécie animal, tá? O homem sai desse destaque de criatura divina para ser apenas uma representação da evolução darwinista, por exemplo, né? Da evolução do mundo, né? Não é mais uma criatura divina, mas somos o resultado de uma longa evolução de anos e anos, milhões, bilhões de anos, tá? Então o ser humano passa a ser visto como um animal, retratado como animal. Então, o naturalismo ele tem esse teor muito mais científico. A ideia é observar os comportamentos, levando em consideração as teorias científicas do século XIX, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas para a gente poder lembrar quais são, tá? Então, a ideia
é retratar o ser humano como ele é, na sua essência animalesca. Outra coisa, o naturalismo, ele não vai dar o foco na elite, né? A ideia não é mostrar a burguesia, mas sim o proletariado. O burguês é aquele que detém o poder, que detém o capital, é aquele que tem o dinheiro, né? Agora, a ideia do naturalismo é retratar aqueles que dependem desse capital, que depende desse burguês, né? É para mostrar agora o trabalhador. Olha a imagem que está atrás de mim, que é essa mesma imagem que se encontra aqui na tela de vocês, tá? Observem que, ó, o naturalismo agora, ele vai buscar retratar a imagem do trabalhador, né? E como que tudo isso, todo o meio social, familiar, político e econômico pode interferir na vida dessas pessoas. Então, eles vão agir conforme esse ambiente, conforme o meio, tá? Vocês vão ver isso nas nossas próximas aulas e nos textos que nós vamos trabalhar, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que foi o naturalismo, tá? O naturalismo, então, como eu já disse, vai ser uma vertente do realismo e foi criada, né, vai surgir através de um escritor chamado Émile Zola, tá? Deixa eu marcar ele aqui para vocês. Émile Zola é esse rapaz aqui, ó, barbudo, né? É ele que vai trazer essa ideia do naturalismo, ele vai promover essa ideia, tá? E aí ele vai escrever uma obra chamada Germinal. Olha só como é que é diferente das obras do realismo, tá? Então a gente consegue ver o que a gente está lendo, se é uma obra realista, se é uma obra naturalista. Observem já a capa, primeiramente, né? Olha aqui, ó, são trabalhadores. E que trabalhadores são esses? São trabalhadores de uma mina de carvão, tá? Então eles trabalham ali, né, para tirar o seu sustento e são explorados dentro dessa mina. Então você imagina de tudo que pode acontecer dentro desse ambiente de trabalho, né? Um ambiente muito complicado, né, que pode ter vários problemas. Então imagina o quanto que esse ambiente pode afetar no comportamento dessas pessoas. E fora desse lugar também, né? Como é que essas pessoas se relacionam, como elas se comportam. Então, Émile Zola vai buscar, exatamente através dessa obra, retratar a vida desses trabalhadores dessa mina. Tá? Émile Zola viveu durante 2 meses com um familiar, assim, com uma família que trabalhava nessas minas de carvão, exatamente para ter uma experiência de campo, para poder produzir a obra, para chegar o mais perto da realidade possível, tá legal? Então, ele vai se inspirar, como eu já disse para vocês, nos métodos de investigação científicas da época do século XIX, né? Vai buscar, então, inspiração no cientificismo, no positivismo, no darwinismo social e tudo mais para poder produzir essas obras. Olha o que ele deixa para a gente. O naturalismo, nas letras, é igualmente o retorno à natureza e ao homem, a observação direta, a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. Então, a ideia é retratar o ser humano na sua maior naturalidade possível, sem colocá-la agora como uma criação divina, mas sim um mero resultado de uma evolução biológica. Então, vamos entender esse movimento, tá? O naturalismo foi uma vertente, como eu já coloquei para vocês, do realismo. Deixa eu botar aqui, tá? E deixa a análise psicológica que marcou a literatura realista. Eu vou até botar aqui uma análise psicológica individual, para ficar melhor, tá? Vai abandonar uma análise psicológica individual para, então, fazer uma análise psicológica coletiva. Vocês vão observar que no naturalismo, a gente não vai escolher um personagem e fazer a análise desse personagem na sociedade, como foi Machado de Assis,
né, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, como em Dom Casmurro, com o Bentinho. Você pega um personagem e faz uma análise daquele personagem. Não. Agora a ideia é pegar o personagem, mas botar dentro de um ambiente coletivo. Então você vai ter um entre tantos, entre um monte. Então, na verdade, as obras naturalistas não vão trazer apenas um personagem, vai trazer uma gama de personagens que vai viver dentro de um ambiente, tá? E ali, então, o escritor, ele faz como se fosse um deus, né? Ele vai controlar a vida daqueles personagens. Ele coloca certos ambientes, certas situações, e como será que o personagem vai lidar com esse ambiente e situação? É isso que ele vai tentar colocar para a gente, tá? Então, o naturalismo, ele abandona essa psicologia individual em nome de uma psicologia coletiva, tá? Para os naturalistas, o individualismo não interessava mais. Já não tinha mais graça. Por quê? Porque o individual não conseguia provar essa ideia, né, do determinismo, que a gente vai falar daqui a pouco, a ideia da raça, do meio e do momento, tá? Então, o personagem vai ser determinado por esses três elementos. Então, por isso, escolhe-se o coletivo, abre mão do individual e passa então a se observar de forma coletiva, tá? Que vai caracterizar melhor as teses deterministas e darwinistas que eles então defendiam, tá? Essa ideia de observar. Imagina que os autores vão fazer igual a gente faz com um ratinho no laboratório, né? Coloca o ratinho ali dentro de uma jaula, dentro de uma caixinha, e ali você vai fazendo N testes, né? Você põe remédio, você vê quanto que ele fica com fome, tira comida, põe água, vai fazendo vários testes. O autor naturalista, ele vai fazer isso com seus personagens, ele cria um ambiente e coloca todo mundo ali. O naturalismo apresentava uma visão mais científica do comportamento humano, tá? Mais do que o próprio realismo. Tá? E por isso os romances também são conhecidos como romances de tese, porque a ideia é provar exatamente esses pensamentos deterministas deterministas e darwinistas. Assim, volta um olhar para uma camada social que até então não havia ganhado destaque nas artes, o proletariado. Por isso que agora aparece o trabalhador, porque o trabalhador vai sofrer muito a influência de tudo isso que está acontecendo, né? Vai sofrer a exploração do burguês, né? Vai ter que lidar com um ambiente hostil, complicado, com a pobreza, né? Com a falta de identidade na sociedade. Então, eles são personagens exemplares para poder aplicar essas leis científicas do século XIX. Tá bom, gente? Principais características desse movimento. Muito parecido com o realismo. Então, as características que nós temos no realismo, a gente traz para o naturalismo, mas o foco maior é na questão científica. Então, ó, ênfase no lado mais animalesco do homem, tá? Então, o homem aparece agora como animal. Então, você tem agora uma zoomorfização do ser humano. Vocês vão perceber que nos textos naturalistas, né, o homem é caracterizado com elementos animalescos, né? Então, o homem penteia a crina, lava a cara, né, lava os cascos, é assim, né? Puxa a carroça. Então, tem todo esse caráter animalesco, tá? Porque ó, a fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade, os textos naturalistas exploram demais isso aqui, né? A sexualidade humana, tá? Sem pudor. Então, é uma coisa que chama muita atenção no naturalismo, é trazer o homem
como um animal, e ele faz sexo como animal. Você vai ver que a ideia do sexo aqui não é nada romântica, não é nada aquela ideia de amor, vou ficar com a pessoa amada, vou esperar. Não, aqui é para satisfação imediata de prazer e acabou, tá? Determinismo. Essa é uma das características que marcam aí o naturalismo. O que é o determinismo? O indivíduo não é mais sujeito, mas um figurante da história, resultados da influência do meio. Como eu disse, a ideia é observar, igual aqui atrás, ó, observar essas pessoas que estão trabalhando, como é que elas vivem, como é que elas lidam, quais são as relações, como é que o meio influencia, como é que a relação familiar influencia no comportamento. Então, tudo é determinado. Então, se um personagem age de tal forma, é porque ele tem alguma condição determinista para agir de tal maneira. Tá? Cientificismo. O que é o cientificismo? A gente já falou disso lá no realismo, né? A gente vai usar dessas correntes científicas do século XIX para poder entender. O homem, então, é entendido como um produto de leis naturais. Como eu disse, agora é um mero objeto, uma que eu usei agora mesmo, né? Nada mais é do que um resultado de uma evolução biológica. Tá? Não nada mais daquela criatura divina feita por Deus, mas sim uma criatura que evoluiu, como as outras, tá? Patologias sociais, elas aparecem no naturalismo mais do que no realismo. As patologias aparecem, né? Os problemas, as patologias que eu digo aqui são as doenças causadas pela sociedade, pelos comportamentos. Então, você tem vários tipos de patologia. Há uma atração muito grande pelo que é patológico no naturalismo. Então, a gente tem N personagens que apresentam alguma forma de distúrbio, tá? A obra naturalista enfatiza esses temas, trazendo à tona tópicos como taras sexuais, os vícios, a doença, o incesto, o adultério. Tudo isso se torna patológico, que foge daquela ideia de comportamento normal, natural, tá? E a objetividade e a impessoalidade narrativa. Por exemplo, nós não vamos encontrar um narrador parecido com Machado de Assis. Nós vamos achar os narradores que são neutros, tá? Esses narradores de terceira pessoa. Então, é como se alguém que colocasse ali o ratinho na jaula, na caixinha, e ficasse ali narrando tudo que ele observa. Ele faz a sua observação, ele faz seu experimento e narra, tá? Ele não participa da história, tá? Então, nós temos um narrador dessa maneira. Ok, até aqui, meninos? E quem vai ser o nosso principal representante desse período? Claro que nós vamos ter outros autores, como Raul Pompeia, entre outros, mas Aloysio Azevedo vai ser aquele que se destaca nesse período na literatura. As suas obras foram fantásticas, e quando a gente fala de naturalismo, a obra O Cortiço é aquela tida como a mais completa entre todas elas. Por quê? Vai englobar todas essas características que eu falei. E é sobre ela que nós vamos falar nas próximas aulas. Ok, meninos? Foi um dos principais representantes do naturalismo no Brasil, tá? Publica sua primeira obra em 1881, que vai ser O Mulato, que vai escandalizar Recife, porque se passa lá, né? E aí se conta a história de Ricardo, que é um mulato, nascido ali em Recife, mas que sai da capital e vai fazer seu bacharel em Direito, volta, ele quer exercer a profissão, mas Recife é uma sociedade extremamente preconceituosa, então não abre espaço para Ricardo, porque Ricardo é mulato, tá? E aí, coitado, o Ricardo não tendo muito espaço, ele acaba morrendo na história. A gente vai ver que certos personagens já estão determinados à morte.
Aloysio procurou retratar a situação socioeconômica do Brasil, a gente vê isso plenamente nas obras dele, como ele caracteriza esses personagens, onde esses personagens vivem, como é que eles conseguem sobreviver, o tipo de trabalho, tá? Então ele traz esse Brasil do século XIX que o romantismo não mostrava e que o realismo também não dava foco, porque o realismo dava foco na burguesia porque queria criticar essa burguesia. Então, as demais camadas sociais não apareciam, vai aparecer aqui no naturalismo. Foi mestre em criar espaços em que o meio ganha vida e determina o destino do personagem. Todas essas aqui são obras que têm essa característica, tá? O Mulato, nós vamos ter a cidade de Recife, e aí essa cidade vai ter certos personagens que vão determinar o comportamento, né, a vida de Ricardo. Casa de pensão, que se passa exatamente nesse ambiente, né, numa casa de pensão. É uma história também baseada em fatos reais que apareceu no jornal. Acontece uma história de assassinato que sai no jornal no Rio de Janeiro e se baseando nessa história, então, Aloysio escreve, né? E a obra O Cortiço, que é fantástico, a gente vai ver juntos, né? Então, o nome já diz, né? Vai passar dentro de um cortiço. Então, imagina a confusão que pode ter aqui, não é verdade? Tá? Aloysio também vai escrever obras românticas, mas que não ganham tanto destaque, mas é aquilo que vendia ainda bastante, vocês sabem por quê, né? Então, para poder sobreviver, ele escrevia esse tipo de obra. Ok, até aqui, meninos. Ficamos por aqui hoje. Vou deixar para vocês 2 videozinhos pequenos que falam sobre a arte naturalista. Vale muito a pena ver para vocês entenderem o contexto, como vai aparecer, como vai acontecer as obras naturalistas no Brasil. E na nossa próxima aula, falaremos então sobre a obra Cortiço. Vou trazer alguns trechos da obra para a gente poder ler junto, para vocês verem como se dá a descrição desses personagens, de ambiente. E a gente vai falar um pouquinho dessa obra que é muito, muito legal. Vocês vão gostar, tá bom? Até mais, pessoal. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.